Salve, salve, galerinha da segunda série. Espero que os senhores estejam acompanhando aí todas as nossas aulas, certo? Firme e forte, com fé em Deus, né, pessoal? Primeiramente, galerinha, nós tivemos uma aula lá sobre o grupo dos poríferos, tivemos a nossa aula sobre o grupo dos cnidários e hoje nós vamos corrigir o exercício do livro, tá? Então eu quero que vocês deem ênfase aí na correção do livro da página 79 e 85. Espero que todo mundo tenha feito, né? Porque eu não estou vendo ninguém perguntando, mas tenho certeza que os senhores estão atentos aí, né? Então agora nós vamos corrigir o exercício, tá? Fazendo essa pequena correção aí da página 79 à página 85. Vamos lá então, né, pessoal? Olha só. A questão número 1 fala o seguinte: diferencia os animais parozoários de enterozoários. Galerinha, os poríferos, eles, por exemplo, não possuem, certo? Eles não possuem órgão, cavidade digestória, nem sistema nervoso. Por isso que eles são muito simples. Por isso que eles são conhecidos como parozoários. Já os outros animais, tá, que possuem questão de tecidos, tá, são conhecidos como enterozoários, tá, porque possuem tecidos verdadeiros, tá, e outras estruturas. Tranquilinho? Muito bem, vamos lá. Continuando. A questão 2 fala o seguinte: o nome porífero está relacionado a uma estrutura do corpo desse animal. Justifique sua afirmação. Nós tínhamos até mencionado, né, pessoal, que eles apresentam, na verdade, o que? Os poros na parede corporal. Daí vem a questão do nome porífero, porque tem vários poros na estrutura do seu corpo. Certinho? Muito bem. Questão 3. O que são quinodócitos? A gente discutiu muito sobre essas células aqui, né? Então, por exemplo, são células presentes nos quinidários, né? Que possuem o que, pessoal? Nematocistos. E nematocistos são aquelas flechinhas, tá até no vídeo, né? Aquelas flechinhas que acabam o quê? Entrando no corpo do indivíduo, causando o quê? Liberando veneno, então causando aquelas ferimentos, tá? Em toda a extensão. Então, essa é a diferença. Os quinidócitos liberam o quê? Os menastocistos, que causam aquelas queimaduras. Belezinha? Vamos lá. Questão 4. Diferencie pólipo de medusas e exemplifique cada um deles, tá, pessoal? Então, por exemplo, o pólipo são o quê? São formas sésseis, ou seja, aquela fixa no solo, né? Que possui o quê? Abertura bucal, voltada para o quê? Para cima, né? Enquanto a medusa, né? Certo? Enquanto a medusa, ela é o quê? Ela é nadatória, não é fixa, né? E possui para baixo, na parte dos tentáculos para baixo. Beleza? Questão 5. Nós temos aí, pessoal, olha só, 2 esqueminhas, certo? Fala o seguinte: a reprodução ilustrada na imagem é comum em poríferos e cnidários. Qual é o nome desse tipo de reprodução? Explique como ela ocorre e justifique se é um tipo de reprodução sexuada ou assexuada, tá? Então, se é um tipo de reprodução sexuada ou assexuada. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, a reprodução mostrada na figura é o que? É o brotamento, tá? Então, você tem um brotamento aí, certo? Neste tipo de reprodução, as células da região do corpo multiplicam, né? Formando um broto, que pode ser solto no corpo, né? Então, pessoal, é o que? Uma reprodução, tá? Assexuada. Então, brotamento. Tranquilinho? Então, um brotozinho aqui, ó. Beleza? Nos dois casos. Questão 6. Qual é a função do amebócito, pinacócito e o porócitos dos poríferos, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o amebócito são células responsáveis por quê? Participar da reprodução, tá? De nutrição e fazer transporte de nutrientes. Eu até falei para vocês que ele ajuda nesse transporte, né? Os pinatócitos são células que revestem o corpo do animal, e os porócitos são células que formam o quê? Os poros. Então são células que estão na formação dos poros. Belezinha? Questão 7. Qual é a função da toxina presente nos nematocistos? Então a função dessa toxina, pessoal, é o que, galera? É paralisar o animal. Os cnidários são animais predadores, então eles precisam paralisar o animal para poder se alimentar. Então essa é a função. Belezinha? Questão 8.
na questão 8 agora. Certo? Como é o sistema nervoso, tá? Como é o sistema nervoso dos cnidários? Então eu quero saber como é o sistema nervoso dos cnidários, tá? O sistema nervoso dos cnidários, pessoal, apresenta o quê? Um sistema nervoso difuso, a gente até falou lá em aula, né? Ou seja, não há concentração de neurônios, né? Então só são células simples que fazem esse processo. Beleza? Muito bem. Observe a imagem a seguir. A questão 9. Qual o nome da célula representada? E cite uma das suas funções nos poríferos, tá? Pessoal, essa célula aí, pessoal, é o conócito, né? O coanócito, né? Então o que acontece? Essa célula é responsável o quê? Pela movimentação da água, né? Então a água passa, né, nesse flagelinho aqui e captura as partículas, como a gente tinha mencionado. Belezinha? Na questão 10 fala o seguinte: os celeteratos, os cnidários, formam um dos grupos mais antigos de metazoários e apresentam dois tipos morfológicos: polipoide, né, e medozoide. A figura seguinte ilustra uma das hipóteses das relações filogenéticas entre as classes dos cnidários e os pontos numerados de 1 a 4 assinalem as possibilidades de surgimento de novidades evolutivas em cada linhagem. Então, se você tem essa novidade evolutiva, pessoal, qual apresenta, tá, a maior concentração? A linhagem 3, tá? Que ocorre em perda da fase, tá, da medozoide. Então, você corta essa perda aqui. Então, alternativa B de bola. Belezinha? Muito bem. Na questão da leitura extra aí, ó, nós temos aí 3 respostas, certo? Os bioativos são produzidos diretamente pelas esponjas, tá? Nem todas elas têm isso, né, pessoal? Nem todas apresentam, tá? A produção era o que? Era realizada por bactérias, tá? E encontrado o que? No extrato de esponja de água doce, tá? Então só em alguns extratos, beleza? Na 2. Além da sílica, quais outros componentes podem formar estruturas dos poríferos, tá? Então, por exemplo, as espículas podem se formar por materiais calcários, secretados o quê? Secretados o quê? Nos poríferos, tá? Então isso pode acontecer também. 3. O que dificulta a identificação rápida de espécies metâneas e reticulatas como um porífero, tá? No caso, pessoal, assemelha-se o que? A planta, tá? E não sendo totalmente identificada, que é no grupo dos poríferos. Por isso que você tem essa característica. Beleza, galerinha? Vamos lá, então. Continuando. Então, consolidando os saberes aí, para a gente poder pegar, né? Aqui você tem uma imagenzinha, tá? Muito utilizada em vários vestibulares de utilizar essa imagenzinha, né? Beleza? A tirinha abaixo se refere ao quê? A integrantes bastante simples do reino. Aí você tem lá, tá? Cada um dos integrantes na passagenzinha aí, né? O desejo da esponja expressa no último quadro não pode se realizar nos demais grupos de animais. A maior capacidade de obtenção de alimentos se relaciona ao que, pessoal? Qual capacidade? D, a digestão extracelular. Então a maior parte apresenta a digestão extracelular. Belezinha? Questão 2. Você tem aí a esponjazinha, né? Vai falar o seguinte: indique a letra e nomeie as estruturas nas quais tá indicando aí. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, a água entra no corpo da esponja, né? A água entra no corpo da esponja, pessoal, através do quê? Através dos poros, tá? Então, através dos poros. Está indicado aqui pela letra C, belezinha? Então, através dos poros. A água é mantida em movimento para retirada de alimento e oxigênio, tá? Então, a água é mantida em movimento para retirada de alimento e oxigênio. Então, a água entra e vai para o átrio, tá? Indicado por B. E permanece em movimento pelo quê? Pelo batimento dos flagelos dos coanócitos. Então, você tem aqui, certo? Esse batimento, beleza? C. A água sai do corpo da esponja, tá? A água sai do corpo da esponja, pessoal, através do ósculo aqui em cima, tá? Então, através do ósculo, que é indicado pela letra A. Belezinha?
Questão 3. Os cnidários são animais que podem apresentar alternância em geração, também conhecida como metagênese. Neste processo, 2 estágios de vida são encontrados, o pólipo e a medusa. Sobre o assunto, foram feitas afirmações a seguir. Vamos lá? Então, pólipos são normalmente céstios de medusas de natação livre, tá? Então isso aí que está correto, beleza? O pólipo apresenta um estágio larval e a medusa uma fase adulta, tá? Então o pólipo apresenta a fase larval e a medusa uma fase adulta, beleza? Não é nesse caso aí, né, pessoal? Na metagênese, o pólipo e a medusa se reproduzem de forma assexuada e sexuada, respectivamente. Está correto, tá? Então, nesse caso está correto. Apenas a medusa tem células urticantes denominadas de cinedócitos. Não, também a pólipo também tem. Então a alternativa correta é C, 1 e 3, beleza? Tranquilinho, galera? Vamos lá. Questão 4 agora, vamos lá? Questão 4 fala o seguinte: qual a indicação, certo? Nesse caso aí, ó, qual indicação ambiental é necessária para a formação dos recifes de corais, tá? Então eu quero saber qual indicação forma os recifes de corais. Certinho, pessoal? Então o que acontece que nós temos aí, ó? Nós temos temperaturas médias ou baixas de águas oceânicas, né? Então você tem lá a questão da temperatura média e baixa oceânicas, beleza? Água com bastante turbidez, tá? Então você apresenta lá água com bastante turbidez, tá? E também, opa, passei demais aqui, né? Passei demais, desculpa. Opa. Pronto, agora melhorou. Desculpa aí, galera. Então, olha só. Então, quero saber o seguinte: qual delas aqui apresentam essa característica aqui na 4, tá? Então, qual seria a alternativa correta aí, pessoal? A alternativa é a água clara, que favorece o que? A penetração da luz do sol. Então, aí facilita, certo? A concentração lá dos corais, beleza? Questão 5. Corais em todo o mundo estão sofrendo de um fenômeno conhecido como branqueamento, que consiste da perda de algumas algas unicelulares que vivem no interior dos tecidos, podendo ocasionar a morte desses animais. Sabendo disso, a interação entre os corais e as algas, é correto afirmar que... Qual seria, então, no caso, essa interação, pessoal? A alternativa é uma interação de mutualismo, né? Mutualismo que eles realizam. Tranquilo? Questão 6. Apesar de esses animais pertencerem ao mesmo filo, existem, na verdade, diferenças entre eles. Cite uma característica que diferencie, certo? Então, por exemplo, um coral de uma água viva, né? O coral é o que? É um cnidário céssio, ou seja, não apresenta movimento. E a água viva é um cnidário que apresenta movimento. Uma anêmona do mar e um coral, tá? Apesar de pertencerem à mesma classe, tá? Esses animais são césseis e os corais crescem, tá? Um exoesqueleto calcário, formando o que? Um recife, tá? Beleza? E a anêmona não. Tranquilinho? 7. O grupo taxonômico dos animais que formam um recife de corais é, pessoal, equinodermo, cordatos, cnidário, crustáceos ou malocostraca, né? O nomezinho esquisitinho, né? Então é a C, cnidário. Óbvio, né? Estamos estudando sobre isso. Vamos lá. 8. As espongioblastos e o esclaroblastos são células presentes nos poríferos responsáveis pela sustentação do corpo desse animal. As espongioblastos produzem espongina. Em algumas esponjas, os esclaroblastos
produzem espículas de sílica ou calcário. Em relação aos componentes, responda. Explique duas funções das espículas de sílica e calcário, tá? Quero que vocês, no caso, falem aí. Primeiramente, pessoal, o coral e os cnidários são cnidários o que, pessoal? Nesse caso, as espículas são estruturas, tá? Pontudas, tá? E rígidas, que além de ajudarem na sustentação do animal, também podem o que? Mecanismo de defesa e proteção. Já no caso a espongina, tá? A espongina nesse caso aí, certo? Formam o que? Uma rede de filamentos macios e flexíveis. Então nesse caso aí, beleza? 9. Observe a tirinha a seguir e responda o que se pede. Você tem aí no caso a tirinha, beleza? Relacione o que ocorre no primeiro e no último quadrinho com as características dos cnidários, tá? O sistema nervoso dos cnidários é difuso, tá? Você pode perceber aqui. E então eles o que? Eles nos possuem o que? Uma estrutura cerebral. Os cnidários também possuem sistema circulatório. Não possuem sistema circulatório, perdão. Então não possui o que? Coração. Seus tentáculos possuem cnidócitos, tá? Que são células urticantes utilizadas para paralisar e matar a presa. Então, resumidamente aí, né? Questão 10. Bob Esponja é uma série animada que conta a história de uma esponja do mar. Bob Esponja calça quadrada. Seus amigos que vivem em uma cidade subaquática chamada Fenda do Biquíni, tá? Seria Feira do Biquíni, né? Apesar dos seus criadores dos biólogos marinhos. Bob é dotado de uma característica que não são comuns aos membros do filo ao qual pertencem as esponjas. Qual dessas características você vê lá no caso do Bob Esponja, né, pessoal? Capacidade de locomoção, né? Bob Esponja anda para tudo quanto é lado, anda, corre, né? Beleza? E a questão aqui de superação, tá? Durante milhares de anos, pessoas tiram partido da capacidade da natureza de produzir remédios, tratar-se doenças, perturbações. Em algumas partes do mundo, os medicamentos naturais ainda são os únicos tratamentos disponíveis. A investigação científica sobre esses medicamentos naturais levou à descoberta de processos químicos purificados, cujas propriedades beneficiam proporcionalmente a base da atual indústria farmacêutica. Os oceanos são uma fonte rica de diversidade, tanto biológica como química. Os produtores naturais marinhos podem fornecer estruturas químicas únicas, poucos habituais, sobre os quais se pode basear a modelação molecular e a síntese química de novos fármacos. A licordrina extraída das esponjas ganhou propriedade máxima nos testes contra grande variedade de células tumorais, incluindo melanomas, leucemia, cânceres de mama, próstata, além de inibir a polimerização dos microtúbulos, tá? Desculpa, o professor já está com sono, né? Os animais do filo que produzem fármaco, citado no exemplo aí, pessoal, qual deles aí seria o que produziam fármaco, tá? Então, ó, no caso seria o que? Os conócitos, tá? De digestão intracelular, tá? Então seria o que? A alternativa aí certinho? Muito bem, pessoal. A questão do Enem, como eu falei para vocês, são várias questões do Enem. Nós vamos ter uma aula especial sobre elas, tá? Lá no finalzinho do segundo bimestre, todas as questões do Enem nós vamos começar a detalhar. Tranquilinho, pessoal? Então, galerinha, vamos então, né? Muito bem, galerinha da segunda série, espero que tenha sido proveitoso aí a correção, tá? Acompanha todos os vídeos aí, pessoal, para a gente tirar nossas dúvidas, beleza? Mande perguntas, fique à vontade para a gente poder tirar toda a dúvida de vocês que for possível. Tranquilo, galerinha da segunda série? Fica com Deus, tá, pessoal? E até a nossa próxima aula. Tchau!